Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Vou aguardar um tempinho para vocês irem entrando. Olá, Rita, boa tarde. Um prazer imenso ter você aqui participando da nossa live. E a live de hoje vai ser muito especial, porque hoje nós teremos um convidado, né? Normalmente nós fazemos aqui as lives, falamos de conteúdo, né? Discutimos aqui os principais aspectos relevantes, as principais dúvidas que vocês me encaminham, né? E hoje nós temos um convidado especial, que é o Dr. Murilo Jacobi. Eu fiquei muito feliz de tê-lo aqui no nosso Instagram, para poder falar sobre o tão falado, né, Decreto 10.024, que traz novas regras a respeito do pregão eletrônico, que é um sistema, em verdade, que é muito utilizado hoje em dia e que é a tendência atual. Bom, eu só vou aguardar o Dr. Murilo Jacobi entrar aqui para a gente começar a nossa live. Deixa eu só ver se ele já entrou aqui. Olá, doutor Murilo. Acho que ele já entrou. Boa tarde a todos, bem-vindos à nossa live. Olá, doutor Murilo, tudo bem? Olá, tudo bem? Em verdade, nós estávamos boas-vindas às pessoas, aos nossos seguidores aqui queridos, e estamos marcando a nossa live prometido para responder algumas perguntas que eu venho recebendo através aqui do Instagram. O decreto 10.004, o decreto que traz novas regras, né, do pregão eletrônico, e anotei algumas dúvidas interessantíssimas para hoje tentarmos esclarecer. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua presença. Para mim é uma Dr. Murilo Jacobi. Ele é advogado, professor, consultor, atuou muito na área de licitações de contratos administrativos no âmbito do TRT. Então, eu acredito que ele vai acreditar muito. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui, viu, doutor Murilo? Seja muito bem-vindo. Carmen, obrigado. É uma honra participar da live aí com vocês. Acho que vai ser uma live... Isso. Obrigado, Carmen. Então, novamente, é um prazer estar aqui com vocês. Acho que vai ser um bate-papo muito produtivo. O tema está muito em voga e tem muitas questões aí para a gente conversar. Com certeza. Bom, em verdade, nós tivemos muitas dúvidas. Eu queria que as pessoas enviassem na caixinha de perguntas, mas para vocês que não viram e quiserem colocar aqui também, se é tempo ao final, a gente começa a olhar as perguntas aqui e vamos tentar responder tudo, tá bom? Bom, a primeira pergunta é a respeito das principais mudanças do decreto, tá, doutor Murilo? Em verdade, eu tive o prazer de estar aí com o doutor Murilo em Brasília, no evento que ele mesmo realizou no Instituto Protege, onde foram abordadas questões relativas às mudanças do decreto. Foi muito produtivo. Gostaria de parabenizá-lo mais uma vez. E vão ter próximos cursos, né, doutor Murilo? Com certeza, com certeza. A gente agradece a sua participação, Carmen. O curso foi realmente um sucesso, nosso primeiro treinamento aqui no Instituto Protege. E já temos aí 4 treinamentos já marcados. O próximo é a contração de tecnologia da informação. Se quiserem saber mais, tem um link lá no perfil no meu do Instagram, com informações sobre o curso. Vai acontecer dia 21 e 22 de novembro. Perfeito. Então, para quem ainda não segue o doutor Murilo Jacobi, segue lá, que ele vai promover diversos cursos muito relevantes na seara de licitações e contratos. E vocês que me mandam sempre aqui direct, e aí, doutora, onde que vai ter em Belo Horizonte? Onde vai ter em Brasília? Então, se quiser evento em Brasília, já segue o doutor Murilo Jacobi para garantir aí informação e conteúdo de extrema relevância na área de licitações e contratos. Bom, mas começando, a primeira pergunta é, na sua visão, doutor Murilo, quais são as principais mudanças do decreto 10.024, que traz as novas regras do pregão eletrônico? Muito bem, Carmen. Só antes de responder, deixa eu falar sobre a Rita. A Rita perguntou onde é que é o curso. O curso é em Brasília, tá, Rita? Mas é aqui em Brasília mesmo. Mas então, falando as novidades do decreto. Carmen, eu separo as novidades do decreto em 3 grandes grupos, tá? Primeiro, que o decreto organizou numa norma tudo que a jurisprudência e a doutrina já teve de inovação com o decreto anterior do pregão.
Então, como questões como serviço de engenharia comum, sobre a questão do sigilo do preço, isso está mais claro no decreto e mais fácil para o operador do decreto do pregão. As outras duas novidades são o momento da habilitação, de apresentar a habilitação, que a habilitação continua depois da proposta de preços, mas o fornecedor, ao participar da licitação, ele tem que apresentar os documentos de habilitação junto com a primeira proposta, com aquela proposta que ele cadastra no sistema. E isso vai mudar um pouquinho a dinâmica aí do pregão para os fornecedores. E a terceira, que eu acho que é a novidade que mais impacta quem opera o pregão, são os modos disputa. Aí a gente está falando agora, então, eu cabo com tempo aleatório, do jeito que a gente conhece, e eu tenho o modo disputa aberto e o modo disputa aberto e fechado, né? Que são são os dois modos de operacionalizar o pregão eletrônico. Perfeito. Com certeza. Em verdade, o tempo aqui da live é muito pouco para a gente conseguir exaurir todas as alterações e inovações trazidas pelo novo decreto, né, doutor Murilo? Foram, inclusive, uma que eu achei relevante, aí já pensando é a questão da previsão no decreto de planos de capacitação, pensando na formação tanto do pregoeiro quanto dos membros da equipe de apoio, né, e as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse processo de licitação. Isso eu acho de extrema importância, né? Principalmente porque eu acredito que a capacitação é a chave do sucesso. Imagina a gente conseguir conduzir um procedimento licitatório com servidores e membros de uma equipe de apoio que sequer conhecem a legislação ou sequer conhecem todo o processo, né? Quais as etapas. Então, eu acredito que essa foi uma alteração que veio trazer, que vai, na verdade, trazer, né? Lembrando aqui, só fazendo um adendo, em verdade, o decreto ele foi publicado 23 de setembro, mas ainda não está vigente, né? Então, em verdade, essas regras só vão começar a partir do dia 28 de outubro. Então, os editais publicados até o dia 25 estão ainda submetidos na regra do decreto 5450 de eletrônicos. Se eu estiver falando besteira, o Murilo vai me corrigir. Não, exatamente isso, exatamente isso. Então, vamos só ficar atentos em relação a isso. Eu tenho recebido muitos directs no sentido de que de uma preocupação, na verdade, dos servidores públicos e das empresas, de uma certa insegurança em relação à aplicabilidade das regras. Então, por isso que eu gostaria de comentar a necessidade de capacitação, né? Tanto para os servidores quanto também para as empresas que participam no dia a dia de licitação, porque vão ter muitas alterações, né? Outra questão que eu acabo de me lembrar é relativa, o doutor Murilo mencionou em relação à habilitação. Logo eu lembrei da questão da mudança do prazo de pedidos de esclarecimento e impugnação, né, doutor Murilo? Você poderia falar dessa temática? Carmen, antes de falar disso daí, se você me permitir, só fazer uma ponderação sobre a capacitação também? Por gentileza. Isso, olha, é uma coisa que a gente sempre brigou, porque licitação é uma coisa complicada para burro. É muito difícil fazer licitação do jeito certo, né? Nós temos hoje, se você for considerar em esfera federal, um gestor que vai trabalhar com licitação tem que conhecer 88 normas, sem considerar a jurisprudência do Tribunal de Contas, a doutrina. Então é um tema complexo. E você está falando com quem trabalha mais diretamente com recursos públicos. Se essa pessoa não é bem treinada, o dinheiro que você vai gastar na capacitação, você vai perder porque ele não vai saber aplicar direito, vai ter que repetir pregão, vai ter impugnação, judicialização, e tudo isso é uma economia para a administração pública se a gente for olhar a médio prazo, né? Com certeza. Agora, sobre impugnação e sobre esclarecimento, o decreto facilitou um pouco a vida do pregoeiro especificamente, né? Porque ele unificou o prazo de esclarecimento e impugnação. Agora, os dois, tanto esclarecimento quanto impugnação, têm que ser apresentados até 3 dias úteis antes da abertura da sessão. Então, o pregoeiro ganhou mais um diazinho para poder responder uma impugnação, né? A interpretação que o TCU deu ao dispositivo da 10.520, do decreto 5450, acabava fazendo o pregoeiro ter 24 horas para responder a impugnação. É um prazo muito curto, né? É praticamente inviável para responder com qualidade. E hoje, a gente então tem um prazo de até 3 dias úteis antes de apresentar a impugnação, então reduziu para o licitante o prazo de impugnação, isso é relevante.
mas o pregoeiro ele ganhou um dia a mais de respiro para fazer uma resposta de qualidade, porque a gente sabe, se uma impugnação foi mal respondida, a chance do processo ser judicializado ou representar o Tribunal de Contas é muito grande, né? Com certeza, com certeza. Muito obrigada, doutor Murilo. A segunda pergunta, e assim, pessoal, fiquem à vontade para ir encaminhando aqui no chat de mensagens, eu vou acompanhando aqui. Se vocês tiverem algum adendo, alguma observação, sugestões de tema, tá? E como o tema, na verdade, é sobre as novas alterações do decreto, à medida que a gente for respondendo as perguntas, a gente vai falando um pouquinho de cada um, tá ok? A segunda pergunta aos modos de disputa. Como o doutor Murilo mencionou. E o modo disputa aberto e fechado, a ideia é que você use esse objeto para um nicho mais restrito de mercado fornecedores. Porque a fase de 15 minutos para todo mundo dar lance, e a partir disso começa 10 minutos de um tempo aleatório, até 10 minutos. Pode acabar em 0 ou acabar em 10. A vantagem do modo disputa aberto e fechado, depois do fim do tempo aleatório, abre onde os licitantes têm 5 minutos para apresentar seu preço fechado. E isso vai permitir você ajudar a coibir conluios no mercado muito restrito. Desse modo, o modo aberto e fechado estão funcionando desse modo e eu consigo ter o retorno positivo de um mercado que é mais restrito, com as pessoas tendo a oportunidade de dar lances. É esse raciocínio. Quem determina o aberto e fechado, o Thiago perguntou aí, quem determina o aberto e fechado é o gestor que elabora o edital. Que o pregoeiro não elabora o edital, ok? Então, se o pregoeiro não elabora o edital, é o modo disputa aberto ou aberto e fechado. É essa linha. A outra pergunta também aos municípios, né? Porque, em verdade, nós sabemos que a aplicabilidade do Decreto 10.024 é para a nível federal. Mas fica, então, a questão dos estados e municípios que não fazem pregão eletrônico. Como fica daqui para frente, a partir do dia 28? O que acontece? O Decreto 10.024 estabelece que os municípios e estados que recebam recurso federal através de transferência voluntária, como o convênio e contrato de repasse, têm que observar esse Decreto 10.024. E isso é um grande desafio para os estados e municípios. Mas tem a boa notícia. Não é obrigatório a partir do dia 28, porque o artigo 52 do decreto fala que vai ser regulamentado por um ato do Ministério da Economia. Esse prazo para migrar, para seguir o decreto 10.024. Então, se você é de estado, o que a gente está ouvindo dizer na Rádio dos Corredores é que a partir de 28 vai ter que sim aplicar o decreto 10.024. Agora, se você é de município, você vai ter uma janela um pouco maior. E a ideia que a gente está ouvindo no Ministério da Economia é que no prazo de 6 meses, o país inteiro tem que seguir o decreto 10.024 quando receber recursos federais. Obrigada, doutor Murilo. Imagino que o sistema de compras governamentais já esteja, inclusive, desenvolvendo novas funcionalidades, né? Para conseguir aí transmitir essa questão das novas regras do pregão eletrônico. Tanto das regras antigas para os editais que estão em andamento, né? Quanto para as novas a partir do dia. Teve uma pergunta também nesse sentido que eu respondi via direct antes de marcarmos a nossa live, que foi muito interessante. A pergunta é assim: será que o sistema do pregão eletrônico lá do compras governamentais vai estar funcionando a partir do dia 28? E essa é uma pergunta curiosa, né? Vamos ver até lá. Acredito que o sistema esteja desenvolvendo nesse sentido essas novas funcionalidades para que a partir do dia 28 esteja tudo funcionando para aplicar as novas regras, né? Isso. Eu fiquei sabendo que a homologação, inclusive, foi hoje do Comprasnet para aplicar o decreto 10.024. Perfeito. A outra pergunta é: como vai funcionar especificamente o modo de disputa fechado? Em verdade, eu acho que ele quis dizer aberto e fechado. Isso, não existe um modo de disputa fechado, existe o aberto e fechado. Eu acho que eu tinha respondido um pouco antes, mas eu falo aqui agora. Repito de novo. O modo de disputa aberto e fechado, então ele tem 15 minutos, que é o modo aberto para todo mundo dar lance.
Depois desses 15 minutos, automaticamente inicia um tempo aleatório de até 10 minutos. Ou seja, de 0 a 10 minutos, o sistema pode acabar e ninguém sabe quando, ok? Quando o sistema fecha, aqui vem a grande diferença. Em vez de o sistema fechar e você ter um vencedor, o sistema fecha e você abre um prazo de 5 minutos para o licitante detentor da melhor proposta e todos aqueles na margem de 10% apresentarem uma última proposta fechada, ou seja, em segredo. Ninguém sabe a proposta do outro até dar o prazo de 5 minutos. Se não tiver pelo menos 3 empresas nessa margem de 3%, eu chamo até 3 empresas subsequentes. Então, posso chegar até ter 5 empresas nesse modo de disputa aberto, nessa parte fechada do modo de disputa aberto e fechado. Perfeito, doutor Murilo. Outra coisa que eu fiquei lembrando é que esse modo de disputa, em verdade, ele já deve vir pré-determinado no instrumento convocatório, né? Eu lembro que, acho que foi aí no evento, eu escutei a pergunta de alguma pregoeira, alguma coisa nesse sentido. E é o pregoeiro que vai escolher o modo de disputa? Não, veja, aí depende do órgão. Quem elabora o edital é que decide qual é o modo de disputa. Se é o pregoeiro no seu órgão que faz o edital, é o pregoeiro que vai definir isso, né? Se não é o pregoeiro que faz o edital, é a pessoa que elabora o edital que vai decidir o modo de disputa para a sua licitação. Perfeito. E apenas que seja pré-determinado já no instrumento convocatório, que não seja uma surpresa no momento da sessão pública, né? Uma brincadeirinha de uma hoje vai ser aberta, não dá, né? Isso. Os sistemas que a gente está vendo, que vão operacionalizar o pregão eletrônico, eles exigem, quando cadastrar o edital, a licitação, já dizer qual é o modo de disputa, né? Eu estava falando, quando travou, que hoje está tendo a homologação do Comprasnet para operar o decreto 10.024. E vale lembrar também que os estados e municípios não precisam seguir o Comprasnet. Eles podem usar os sistemas próprios ou sistemas terceirizados, desde que seja integrado com a base dos dados Comprasnet, que deve acontecer nas próximas semanas aí por todos os sistemas. Perfeito, doutor Murilo. Muito obrigada. A outra pergunta é justamente relativa aos outros sistemas, né? Essa pessoa ela quer saber se os outros sistemas, como Licitações e a Bolsa Eletrônica de Compras de São Paulo, se eles deverão adaptar-se obrigatoriamente ao novo decreto do pregão eletrônico. Muito bem. Obrigatoriamente não, mas se eles não se adaptarem, como sendo um serviço, um sistema que operacionaliza uma norma, o Estado e o município que receber recurso federal não vai poder usá-lo para fazer um pregão eletrônico por os recursos federais em serviços através de convênio e contratos de repasse. Então, a tendência é que sim, o BEC e o E-Licitações e os outros sistemas todos se adaptem a isso de modo a permitir que o Estado ou o município decida se ele vai usar o decreto próprio, se ele tiver, para fazer um pregão eletrônico com recurso próprio, e quando vier com recursos federais, ele vai ter que usar o sistema próprio, mas na forma do decreto 10.024. Perfeito, maravilha. Então, quem perguntou a respeito dos outros sistemas, porque muitas vezes as empresas que estão acostumadas a participar de licitação não participam só no compras governamentais, né? Participa no Licitações E do Banco do Brasil, participa na BEC, na Bolsa Eletrônica de Compras, e cada um tem uma funcionalidade distinta. Na verdade, o modo de disputa aberta agora foi, na verdade, bem próximo, se aproxima, né? É similar ao modo de disputa da BEC, né? Eletrônica de Compras. Verdade, exatamente. Tá? O modo disputa aberto foi bem inspirado aí na BEC para para operacionalizar no decreto federal. Vale lembrar que é verdade, o licitante vai ter que estar preparado, porque se o Estado tem norma própria, decreto próprio operacionalizando o pregão, na forma do decreto 5.450, ele vai poder, como foi recurso estadual, usar esse decreto e só usar o 10.024 com recurso federal. O licitante vai ter que estar preparado, esperto a isso, para saber qual é a norma que vai regulamentar esse decreto. Perfeito, perfeito. A outra questão, e na verdade essa eu recebi umas 3 dúvidas de 3 pessoas diferentes relativamente a esse tópico, que é o seguinte: na verdade vejo uma certa confusão em relação ao modo de disputa, e aberto e fechado,
a questão da inovação trazida pelos critérios de desempate, né? Que, na verdade, é o sorteio eletrônico. Então, essa pessoa pergunta, como fica o benefício da microempresa e empresa de pequeno porte nos novos modos de... A questão do empate ficto, né? Da margem de preferência da microempresa e empresa de pequeno porte, relativamente ao modo de disputa. Eu acredito que essa pessoa tem uma certa confusão entre o modo de disputa e o critério de desempate. Verdade, Carmen. Veja, na prática não deve ter nenhuma mudança. Acabou o modo disputa aberto, ninguém deu lance nos últimos 2 minutos. O sistema vai verificar se entre o lance vencedor e os outros tem alguém na margem de 5%, né, que é uma pequena empresa para dar um novo lance, o que a gente chama, né, o desempate ficto da MEPP, né? Então, por exemplo, aí uma dica para o licitante. A empresa licitante está passando por uma disputa aberto e tem sempre alguém dando um lance para ficar dentro de 5% do último lance dela. Opa, fica esperto, essa é uma MEPP que está esperando a licitação acabar para dar o lance para poder vencer a licitação. No modo disputa aberto e fechada, a mesma questão. Depois do modo da etapa fechada, onde todo mundo dá seu lance fechado, se o último lance vencedor for uma grande empresa, o sistema vai verificar se tem uma MEPP com até 5% e convidar ela para dar um novo lance, se quiser desempatar e se sagrar vencedora no modo disputa aberto e fechado. Perfeito. Lembrando apenas que o critério de desempate, ele só vai ser, na verdade, só vai haver a aplicação do critério de desempate após a finalização, né? Assim, na verdade, critério de julgamento é uma coisa, modo de disputa é outra e critério de desempate é outra, né? Acho que as pessoas meio que ficam confusas em relação a que momento isso vai acontecer, as etapas do procedimento licitatório, né? Verdade. Exatamente. Desempate é só depois de a fase de lances acabar que você começa o desempate. E aproveitando o ensejo, teve uma outra pergunta relativamente ainda à inovação dos critérios de desempate. Porque, em verdade, existe o novo decreto, ele trouxe, né, se não me engano, os artigos 36 e 37, a respeito dos critérios de desempate, e ele traz a inovação do sorteio eletrônico. O doutor poderia trazer informações a respeito desse sorteio eletrônico? Muito bem. O sorteio eletrônico é finalmente o sistema seguindo a lei. Porque a 8666 estabelecia que quando tem empate, você segue os critérios de desempate, e se mantiver o empate, você faz um sorteio entre os licitantes. E o Comprasnet não fazia isso, ele cometia uma ilegalidade. O Comprasnet, se houvesse empate, e para haver empate no Comprasnet, tinha que ser no cadastramento prévio da proposta e ninguém dá lance, mas acontecia muito quando alguém falava de taxa, ficava todo mundo empatado com 0,001 centavo na taxa de operação ou algo do tipo, o sistema dizia que ganhava quem cadastrasse primeiro a proposta. Isso é um critério não só ilegal, como tem uma quebra muito grande de isonomia. Se eu estou licitando um objeto onde o valor tende a ser empatado próximo a zero ou zero, eu poderia simplesmente combinar com um colega meu que é licitante, falar, vou lançar o edital hoje, cadastra sua proposta agora. E você teria uma violação à disputa que é a licitação. Então o certo deu empate, é sorteio. Não é quem cadastrou primeiro. Então o decreto, ele finalmente corrige essa ilegalidade do sistema Comprasnet. Com certeza. Não havia sentido nem plausibilidade jurídica, a meu ver, de, em verdade, privilegiar um licitante que realmente cadastrou a sua proposta primeiro de outros que tenham cadastrado a sua proposta próxima à data e horário da sessão pública. Realmente não havia sentido, né? É como o doutor Murilo mencionou. Viola a isonomia e não traz nenhum tipo de... Não tem, na verdade, nenhum amparo legal para essa determinação do sistema. Então, acredito que realmente o decreto foi muito feliz em trazer a possibilidade do sorteio eletrônico. Bom, passando para a próxima dúvida. Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando aqui que eu vou tentar acompanhar e ir respondendo ao final, tá ok? Toda prioridade as pessoas que mandam ali na caixa de perguntas. Não. Então, a próxima pergunta é: quais são os prós e contras do novo decreto? Na sua opinião, Tom Murilo.
A pró, sem sombra de dúvida, seria os modos de disputa, porque acabar com o tempo aleatório é um sucesso, né? Eu acho que isso é a grande vitória. Para mim, contra, olha, eu gostei muito do decreto. Para mim, contra seria alguns pontos que não ficaram claros, mas ele não tem melhorado o conceito de bem e serviço comum. A gente continua com um conceito que, aqui entre nós, não serve para quase nada. Né? O conceito de bem e serviço comum é um conceito muito ruim e o decreto copiou o conceito 10.520 e deixa aí a gente fazendo exercício de cabeça para dizer é ou não é comum e uma discussão meio sem sentido. Na verdade, isso teria que ser avaliado meio que na prática, né? Cada órgão em sua situação, avaliando o objeto e a pretensão contratual para tentar ver se se encaixa como um bem que tem a natureza comum, né? Porque realmente... Não, e falta referencial, né, Carmen? É comum, o que é comum? Um lápis é comum, ok, essa parte é fácil. Mas o Tribunal de Contas do DF tem um acórdão dizendo que helicóptero modificado para apagar incêndio é comum. Como é que fica isso? Como é que fica isso, né? É verdade, é verdade. Em verdade, eu gostei também bastante do decreto 2024, acredito que ele foi muito feliz, principalmente porque ele trouxe a possibilidade da sociedade participar como um todo, né? Foram consultas públicas, audiências públicas, especialistas foram chamados a debater a respeito desse decreto. O próprio Davidson, que estava aí, doutor Davidson Barcelos, que estava em Brasília, ele foi chamado para participar, então eu acredito que foi Eu participei também, conta de mim, eu estava lá. Então, excelente. Então, eu acredito que é isso. Eu acredito que as novas regras devem pautar-se na discussão com pessoas que realmente estão na prática, no dia a dia, né? Que tem essa margem direta de relação com a administração pública, né? Então, eu acredito que realmente trouxe inovações muito pertinentes. Realmente, o contra, a gente teria que pensar, mas o contra, eu também concordo com o Dr. Murilo, que foi essa questão dos bens e serviços comuns. Em relação aos serviços de engenharia, na verdade, não é uma inovação, né, doutor Murilo? Já vinha sendo pelo Tribunal de Contas da União. Ele, na verdade, só escreveu no decreto, né? Tem uma súmula, o TCU tem a súmula, não lembro de cabeça, acho que é 257, que fala que serviço de engenharia pode ser comum, né, e, portanto, listado por pregão. Exatamente. Então, em verdade, não constava no decreto 5450, eles, na verdade, incluíram no 10.024, né? Exatamente. Continuando com as perguntas. Existe alguma vantagem do novo decreto 10.024 para as empresas licitantes? A sua visão? Olha só, que pergunta capciosa. Perguntas aqui. Muito bem. Olha, eu acho que existe sim, porque o fim do tempo aleatório, eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla, mas isso é uma tranquilidade para a empresa. Saber que você vai ganhar porque você conseguiu o melhor preço. E não por deu sorte do sistema fechar na sua vez, né? Então eu acho que isso é um grande ganho para a empresa. Eu, como licitante, como empresário, sei que eu vou ganhar a licitação. Se eu ganhar a licitação é porque eu consegui o meu melhor preço, eu abaixei o preço. E não por critério sorte, que acaba sendo algo absolutamente injusto, né? O tempo aleatório como é hoje, né? Está muito interessante, estou gostando muito da live do Tom Murilo, realmente é um espetáculo, esclarecendo todas as dúvidas de vocês. Carmen, a vontade é sua, obrigado. Vamos continuar. A regra da obrigatoriedade do pregão eletrônico é para municípios também? Em verdade, nós já falamos sobre isso, né? Se o doutor Murilo puder responder, assim, resumidamente, só para as pessoas que estão entrando agora novamente, a respeito dos municípios. Então, sim, o decreto aplica-se a municípios sempre que receber recursos federais por meio de convênio ou contrato de repasse. Detalhe é que a gente vai ter uma janela de aplicação desse decreto, porque o artigo 52 do decreto fala que para essa aplicabilidade para os municípios fica pendente de normatização do Ministério da Economia. Perfeito. A outra pergunta foi relativamente a uma comparação
entre a dispensa eletrônica, que foi uma inovação trazida pelo Decreto 10.024, e a cotação eletrônica de preços, que em verdade já existia no Comprasnet, e aí essa pessoa quer saber, na verdade, qual que é a diferença entre o sistema de cotação eletrônica que já existia e o de dispensa eletrônica, que agora vai entrar em vigor no dia 28 de outubro. Sinceramente, tem que esperar para ver, porque o que acontece? A dispensa que está no decreto é igualzinha à cotação eletrônica, a única mudança é que se aplica às outras hipóteses de dispensa, além do inciso 2 da 8666, artigo 24, inciso 2 da 8666. Então, em tese, eu utilizaria aquela cotação eletrônica para tudo. Mas, eu estou ouvindo da Rádio Corredor, não sei o que vai acontecer, boatos da administração pública, que eles estão tentando ver se na norma das SEGES, que vai regulamentar a dispensa eletrônica, eles vão dispensar a necessidade de pesquisa prévia de preço. Afinal de contas, não faz sentido eu perguntar, fazer pesquisa de preço e depois botar no mercado perguntando que preço as pessoas ofertam, senão realmente vira quase uma licitação mesmo, só mais ágil, né, com prazo de 24 horas. Mas então eles estão realmente tentando mudar isso, vamos ver se conseguem ou não. Inclusive, doutor Murilo, em relação à dispensa eletrônica prevista no 10.024, tem aquela mesma pendência, né, de regulamentação, assim como aquela questão dos estados e municípios que recebem transferências voluntárias, né? Então, existe a regulamentação. Na verdade, não vai haver regulamentação. Exatamente. Carmen, deixa eu responder aqui ao nosso amigo Siqueira, aluno nosso lá na pós, que ele pergunta o tema relativo à pergunta anterior. Se tem a possibilidade justificativa para não realizar o processo eletrônico por conta de suficiência de acesso à internet. Olha, com a nossa conexão de internet de hoje, eu acho que a gente tem bons amparos para falar que o município às vezes não tem internet para operacionalizar o pregão eletrônico. Só o que não pode ter é aquele comodismo. Ok, eu não tenho internet e vou deixar por isso não faço pregão eletrônico? Não tenho internet, eu vou oficiar a minha Secretaria de Comunicação, Secretaria de Infraestrutura para verificar se é viável, disponibilizar um link de internet para realizar pregão eletrônico, oficiar as empresas de comunicação de telefonia para saber sobre a questão da internet 4G ou 3G no estado, no município, para começar pregão eletrônico. O importante é que o gestor público não se acomode. Minha internet não funciona, então eu não faço. Porque hoje tem muito município que fala que não tem internet porque em 2012 fez um levantamento e não tem internet no município. E nunca foi atrás de verificar, ok, hoje dá para fazer? Hoje é uma realidade? Então eu acho que esse é o cuidado. Desculpa, Carmen, vamos lá, volto para as perguntas aí do sistema, das anteriores. Fica à vontade, doutor Murilo. Inclusive, vamos esperar que a internet está nos ajudando. Se o doutor vir alguma pergunta aqui, pode responder e pausar, fica à vontade. Bom? Tá bom, cara. Bom, a próxima pergunta é relativamente no tocante à discricionariedade relativa à inovação do orçamento. Na verdade, nós sabemos que o orçamento sigiloso já era previsto na lei das estatais, né? E agora aí é trazida como inovação no decreto 24, e essa pessoa pergunta como que fica a questão da discricionariedade na escolha do orçamento sigiloso. Minha vontade é responder fica. Acabou, pronto. Próxima pergunta. Brincadeira, vamos lá. O pregão sempre teve a discussão se precisava divulgar o preço ou não, e o TCU já falou, não precisa divulgar o preço digital. E até tem um acordo do ministro Zinler desse ano, mesmo desse ano, defendendo que, inclusive, essa ausência de previsão da 10.520 do preço no edital era justamente uma possibilidade de sigilo. E ele traz a ideia já do sigilo ainda no decreto 5450. Então não acho que é tão inovação assim. A vantagem é que ele realmente chama de sigilo. Ou seja, eu vou poder tirar do processo e juntar no processo depois da fase de lances, para que alguém peça a cópia do processo e não tenha acesso ao preço. Isso é discricionário. Mas isso vai numa linha que o Ministério da Economia está tomando, e eu acho bacana, de empoderar o gestor público. Porque você tem, não é assim no país inteiro, isso é verdade, mas você tem órgãos que o pregoeiro tem expertise, conhece, domina o assunto. Então, deixar esse pregoeiro que tem experiência decidir se ele vai divulgar o preço ou se ele não vai, é um empoderamento do gestor para a melhor solução.
E aqui entre nós, o resultado disso prático, tem poucos estudos discutindo se é bom ou não é bom divulgar o preço estimado. Mas ainda assim, o impacto para o licitante, para a empresa licitante, acaba sendo pequeno dentro desse desafio de, olha, ok, tem um preço, eu vou colocar, não tem um preço, eu vou colocar o meu preço. Porque a busca do pregão é o melhor preço que o licitante pode ofertar. Então, eu vejo com bons olhos a ideia de não divulgar o preço, mas eu sei que dependendo do objeto, isso não soma nada, só dá mais trabalho à toa. Então, eu acho que o gestor é o cara certo para avaliar. Eu vou enfrentar o desafio de fazer um autoapartado, pesquisa de preço, separar isso e juntar depois, ou não, coloca o preço que isso não impacta muito na minha compra. Eu acho que continua a discricionariedade e é do pregoeiro, é de quem faz o edital, né, ou se for o pregoeiro ou o gestor, dependendo do seu órgão, decidir essa questão com base no nicho de mercado que ele está trabalhando. Com certeza, eu também concordo com você, doutor Murilo. Em verdade, eu acredito que essa questão do orçamento sigiloso aproxima para que as empresas licitantes possam ofertar o seu preço real, né? Porque o que acontece é que quando o preço ele é divulgado, as empresas colocam o preço que é divulgado, né? Então, por exemplo, por item é de R$100 e a empresa vende realmente por 70, por que ela vai colocar 70 na proposta de preço inicial, né? Ela vai colocar o 100 e aí vai baixando na fase de lances. Então, eu concordo que realmente isso é muito interessante. Eu particularmente acredito, né? Embora existam divergências de opiniões, mas eu particularmente concordo com o doutor Murilo em relação ao orçamento sigiloso. Agora eu estou tranquilo. A Carmen concorda comigo, estou tranquilo. Doutor Murilo, imagina. Aqui, deixa eu subir a tela, que alguém fez umas licitações municipais de merenda, PNAE, com dinheiro de fundos, então na regra do pregão eletrônico? Em regra, não, ok? Seria só em questão de convênios e contratos de espaço com atividade específica. O governo sabe que os fundos não estão preparados para a gente fazer toda essa migração automática, fundo da saúde, fundo direto para a questão do pregão 10.024. Então, em regra, os fundos não devem, nesse momento, para o decreto 10.024. Lógico, vamos continuar pendendo o artigo 52 aí da regulamentação do artigo 52, 10.024. Estamos finalizando já a nossa live com esse monte de interrupções, mas eu acredito que as pessoas estão adorando, porque eu particularmente estou muito feliz em ver que com a sua presença, doutor Murilo e Lu, sexta-feira, nesse horário, estamos aqui aproveitando os conhecimentos, né? Mas vamos lá. Temos só mais duas perguntas para finalizar, tá, doutor Murilo? Primeiramente, a designação do pregoeiro, né? Que o decreto 5450, em verdade, antes ele falava sobre prazos determinados, né, para sua designação, e agora mudou como que fica a questão da designação do pregoeiro em relação ao decreto 10.024. Bom, agora que resolveu o problema que a gente pode parar de fingir que a gente está nomeando o pregoeiro só por um ano, né? Todo mundo redesignava o pregoeiro todo ano, agora eu posso fazer uma designação sem prazo do pregoeiro, sem prejuízo de eu, quando quiser, revogar essa designação, designando outro pregoeiro para o meu órgão. Então, traz um pouquinho mais de agilidade nessa questão de não precisar todo ano renovar a designação do pregoeiro e poder ser mais transparente nessa questão. Perfeito. Agiliza um pouco, né? O processo de designação desse todo ano tinha que ser renovado. Outra questão, teve uma questão que, em verdade, não é muito abordada, né? Como uma inovação, porque, em verdade, as principais alterações foi como o doutor Murilo mencionou no início da nossa live, mas foi uma pergunta que foi trazida e, por isso, eu vou mencionar aqui para discutirmos, que é a questão da extensão da aplicação de sanção para o cadastro de reserva no SRP, no Sistema de Registro de Preços. Em verdade, isso não existia no decreto anterior e agora, no decreto 10.024, nós encontramos essa disposição. Então, essa pessoa pede para falar um pouquinho do que seria essa sanção para, especificamente, o cadastro de reserva no SRP.
Desculpa, Carmen, repete aí para mim que cortou, por favor. A pessoa ela tem dúvida relativamente assim. No decreto anterior, no decreto 5450, não existia a extensão sobre a possibilidade de aplicação de sanção administrativa para o cadastro de reserva no sistema de registro de preços. E atualmente, em 2024, já existe essa previsão. Então, ela gostaria de entender que tipo de sanção é essa, como que é aplicável e por que é aplicável ao cadastro de reserva. Muito bem, aí a gente está falando no sistema de preços, eu tenho a possibilidade de, além de chamar o vencedor para assinar a ata, fazer um cadastro com o segundo, terceiro colocado, quarto, que aceitem fazer pelo preço do primeiro. E isso me permite, quando numa ata de preços o primeiro colocado não tem mais capacidade de ofertar, ou porque quebrou, ou porque foi punido, ou porque não atendeu, chamar o segundo, terceiro licitante de uma forma muito mais ágil. O que acontece muito? Com a operacionalização do cadastro reserva no Comprasnet, os licitantes acabam aceitando fazer parte do cadastro reserva até sem saber o que eles estão aceitando ali. E aí na hora que ia chamar, você falou, olha, licitante B, você aceitou fornecer essa cadeira por R$100, então entrega agora. Ele, não aceitei isso não. E ele não queria se comprometer com o que ele aceitou no sistema. A ideia dessa sanção é deixar claro que se a pessoa que está no cadastro reserva aceitou fazer o preço do primeiro, isso é um compromisso. E se ela mudar de ideia, ela pode ser punida do mesmo jeito que um fornecedor que foi chamado para assinar um contrato e não compareceu. Então, é esse esclarecimento de que, olha, quem está no cadastro reserva tem uma obrigação. Se não cumprir, pode ser punido do mesmo jeito que um licitante que ganhou a licitação não vem assinar um contrato ou não vem assinar a ata de registro de preços. Perfeito. Em verdade, o Dr. Murilo mencionou. Os licitantes, eles participam da licitação, ao final aceitam fazer parte do cadastro de reserva, mas em verdade não sabem o que estão aceitando, né? E depois falam, ai meu Deus, o que aconteceu? Eu preciso me comprometer com o que agora, né? Então, em verdade, o cadastro de reserva, o licitante ele não está obrigado a compor essa lista de beneficiários do cadastro de reserva, né? Mas uma vez aceito esse compromisso, ele precisa, se convocado, na verdade, arcar com a obrigação sob pena de sanção, né, doutor Murilo? Então, é isso que, na verdade, a inovação consiste no esclarecimento para esse licitante de que ele será penalizado caso ele assuma o compromisso do cadastro de reserva, né? Exatamente. Perfeito. Eu acho que só era mais uma pergunta. Lembrei. É sobre o ETP, sobre o técnico preliminar. Exatamente. Essa aqui eu recebi de três pessoas diferentes também. Tem uns temas que vão bombando. Orçamento sigiloso bomba, documentos de habilitação e o terceiro é o ETP. Essa pessoa pergunta o que é o ETP? O que significa isso e qual que é a importância disso no novo decreto? Muito bem. Então, o ETP é Estudo Técnico Preliminar. Ele, no novo decreto, o decreto acaba... Vamos lá. O decreto está seguindo uma filosofia do Ministério da Economia de incentivar o planejamento da contratação. Que a administração pública pense com mais calma o que ela precisa antes de ir para a contratação. O ETP, então, representa isso. É um estudo técnico preliminar antes do termo de referência, onde eu vou avaliar o que eu quero contratar e qual é o objetivo dessa contratação e se essa solução me atende. A ideia do ETP, ele é um instrumento muito robusto quando eu falo de terceirização de mão de obra, quando eu falo de outros, contratação de TI, mas a aquisição de bens não é um documento muito usual. E o decreto ele foi bem tímido ao trazer ETP, porque ele fala do ETP se for o caso. Então ele traz a ideia lá, mas de modo mais tímido. E para mim, o ETP ele tem três objetivos. Primeiro, é o momento que eu vou parar para pensar na minha contratação como um todo. O que eu estou comprando, eu tenho tudo que eu preciso para fazer funcionar, ela depende de outra contratação, ela depende de uma outra demanda, ela depende de um concurso para ter funcionários para operacionalizar essa contratação. Segundo viés, é a hora de eu conversar com o particular. A gente hoje, o gestor público, tem muito medo da relação com o particular com o licitante.
Não pode ter. O licitante ele tem expertise no objeto e é esse cara que vai ajudar a gente a achar a melhor solução para a contratação. Então o ETP também é esse momento. Então é o momento de eu pensar tudo que eu preciso, é o momento de eu dialogar com o particular e é o momento de eu decidir, ok, é isso que eu quero, essa contratação vai trazer um objetivo, vai atender uma demanda da administração? Se sim, ok, então vou fazer um termo de referência. É a ideia de eu enxugar um pouco o processo, eu coloco uma etapa a mais no processo, mas eu evitar aquele trabalho de fazer um projeto básico, o termo de referência, e o ordenador de despesa lá na frente falar, não, então não contrata. Então ele tem todo esse viés permeando o planejamento da contratação. Perfeito. Em verdade, o ETP, ele inclusive existe na instrução normativa número 5, né? Mas só para serviços. Para bens ainda não tem. E, em verdade, como o doutor Murilo mencionou, quando necessário, né? Não é uma obrigatoriedade, né, no processo. Exatamente. Ele está na IN 05 de 2017 e também na IN 01 de 2019, que é a contratação de TI. Está nas duas de uma maneira bem robusta, bem interessante. De bens ainda não temos essa previsão, mas o decreto 10.024 já trouxe isso como uma possibilidade, né? Não uma obrigatoriedade. Né? Exatamente. Sobre a questão, só uma última questão para a gente finalizar, se o doutor permitir, a respeito da junção dos documentos de habilitação, né? Em verdade, nós sabemos que agora mudou a regra, né? Antes, o licitante que tivesse a vontade de participar de uma licitação, ele precisaria cadastrar a proposta eletrônica no sistema e só na etapa de lance, posteriormente, quando convocado pelo pregoeiro, ele iria apresentar sua documentação de habilitação. Agora mudou o regramento e a partir do dia 28 de outubro, esses licitantes deverão apresentar a documentação de habilitação previamente registrando no sistema junto com a proposta eletrônica. E eu recebi uma dúvida interessante que, em verdade, eu também não vi as pessoas perguntarem nesse sentido. Quando o decreto fala documento de habilitação, ele está se referindo tão somente à regularidade fiscal e documentos jurídicos de contrato social, da empresa, enfim, ou ele está relacionado também à qualificação técnica? Tendo em vista que os atestados de capacidade técnica são inseridos no sistema por licitação, né? Então, foi uma dúvida que, em verdade, é a primeira que eu recebi. Não tinha visto ainda essa pergunta antes. Muito bem, Carmen. Eu também não tinha recebido pergunta nesse sentido. A questão é relevante. Eu acho que o espírito do decreto é realmente juntar toda a documentação de habilitação antes. Isso porque, quando a gente estava discutindo o decreto lá no Ministério da Economia, um dos pontos que o Renato Fenili trouxe foi a ideia de você trazer habilitação para antes tem dois objetivos. Primeiro, agilizar. Eu não vou ter que esperar mais a habilitação, eu vou esperar só a proposta, se for o caso, porque nem todo objeto precisa de fazer nova proposta. E segundo, evitar aquela malandragem que o licitante, que abaixou o preço mais do que gostaria, faz de não mandar documento para dizer, opa, não tenho, opa, não atendi. Então, a ideia de juntar toda a habilitação e o licitante tem que marcar lá, eu preencho todos os requisitos de habilitação dessa licitação, é ficar mais fácil para o pregoeiro punir o licitante, fica mais claro a má-fé do licitante que resolve abortar a licitação, desistir da licitação no meio do caminho. Se eu deixasse só ser a habilitação jurídica, a habilitação de certidões ali, eu ainda continuaria com essa opção. Então, me parece que não foi essa opção do Ministério da Economia e me parece que os sistemas vão vir nessa linha mesmo. Eu juntar todos os documentos de habilitação. Alguns deles já estão no SICAF, né, como meu estatuto social, meu contrato social, algumas certidões, mas eu também vou ter que juntar para cada licitação os atestados de capacidade técnica e, se for o caso, a qualificação econômico-financeira específica. Né? Então, tudo isso já quando for cadastrar a proposta. Vai dar um trabalhinho um pouquinho maior para o licitante nesse cenário antes, mas eu acho que também vai facilitar a gente evitar reduzindo pelo menos um pouquinho os aventureiros, a pessoa que entra na licitação sem ter nada, né? Ele tem que juntar tudo antes. Então, e se fizer com um documento errado, o documento que o erro é crasso, é evidente, o pregoeiro vai ter mais amparo para punir um licitante desses. E aqui, eu sei que o licitante não gosta de ouvir isso, mas tem que punir o mau licitante. Porque se você não pune o mau licitante, no seu pregão vai continuar aparecendo picareta, vai continuar aparecendo licitante ruim, e o único jeito de tirar é punindo o mau licitante. Porque senão ele vai continuar voltando, para ele é só ganho. Com
certeza. Em verdade, a regra, essa coisa da regra de habilitação serem previamente foi uma inovação, mas existe ainda a possibilidade que o licitante tem de retirar ou substituir a sua proposta até antes da data da sessão pública, né? Essa regra não mudou. Em verdade, Não só muda. existe. Uhum. E os documentos de habilitação também, ele pode tirar e mudar até antes da abertura da sessão, tá livre. Exato. Em verdade, o decreto 10.024, depois que o licitante encaminhar toda a documentação de habilitação e proposta de preços, e ao final, depois na etapa de habilitação, se o pregoeiro ainda tiver algum questionamento do ponto de vista de documentação complementar, aí tudo bem, né? Aí pode complementar, mas não um documento novo que tenha sido previamente solicitado no início. Isso inclusive é uma questão que eu estava discutindo com o meu colega Ronaldo Correia lá da AGU, porque o decreto ele fala que ele não pode juntar documento novo de proposta e não fala de habilitação. Mas no outro dispositivo ele fala que o pregoeiro pode solicitar documentos complementares de habilitação de proposta. Então eu acho que a ideia do decreto é essa mesma. Olha, eu junto tudo antes. Se o pregoeiro for com uma dúvida, precisa complementar algo que já existe, aí ele pode ir atrás, pode pedir isso. Perfeito. Bom, doutor Murilo, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui na nossa live do Instagram. Nós ficamos muito felizes. Eu, particularmente, amei a sua participação aqui no Instagram. Quero mais vezes para continuarmos debatendo esses temas relativos a licitações e contratos. Peço desculpas pela conexão, porque realmente hoje foi um pouquinho complicado. Mas no final das contas eu vi aqui comentários das pessoas que foi top, todo mundo falando que foi sensacional. Realmente a sua presença ilustre aqui enriqueceu e muito, e tenho certeza que respondeu a milhares de dúvidas aí que nós recebemos aqui no Instagram. Tá bom? Que isso, Carmen. Foi uma honra participar, eu agradeço o convite, estou à disposição quando você quer se repetir. Peço desculpas também, porque eu não sei se a culpa da internet foi minha, né? Então, mas foi um prazer. E é isso, é um tema bacana, estou à disposição para a gente discutir, tá bom? Muito obrigado, Carmen. Se não segue o Jacobi, segue ele no Instagram, principalmente o que nós falamos no início da live a respeito da capacitação. Ele tem outros cursos lá no Instituto Protege, que são bem interessantes e serão muito úteis para vocês que estão participando de licitações eventualmente no dia a dia. Também vou publicar aqui no Instagram, tá, doutor Murilo, quando tiver cursos, porque muita gente pergunta, doutora, eu preciso de curso. Então, segue o doutor Murilo Jacobi junto com o Instituto Protege, tá bom? Muito obrigada pela participação de todos, foi um prazer. Até, Murilo! Até a próxima, Carmen. Tchau, tchau.